na onde outros não querem ir, né? É pagar o preço para ver o reino de Deus sendo implantado Todo na vida de cristão é um outras missionário, pessoas, né? É o dever de todo seguidor de Cristo ser luz para quem está ao seu redor, é falar de Jesus e demonstrar o amor de Deus para todo mundo que está ao seu redor. E também investir em missões nos lugares mais distantes e ser um intercessor. Isso é andar o dever de todo como cristão. Jesus chama a gente para andar e é se aventurar na vontade de Deus. Você ouvir a voz de Deus, ser direcionado por Ele, sem olhar para os medos, as circunstâncias e o que deixou para trás. No que você pode, no que Deus te proporciona naquele Você precisa momento. ter muita convicção daquilo que foi Deus mesmo que te chamou e enfrentar qualquer coisa, ficar firme independente de qualquer coisa, porque você vai enfrentar muitas situações muito adversas, de falta de conforto, de amigos, de dinheiro muitas vezes, e às vezes você vai estar sozinho no campo sem apoio, e a única coisa que vai te segurar nesses lugares é a convicção mesmo que foi Deus que te chamou, e você vai ficar firme na palavra que Deus te deu para estar Vai te levar às vezes para situações difíceis, às vezes para lugares maravilhosos que sejam super agradáveis para você, mas em todo lugar você tem que saber que é Deus que está colocando você lá por um tempo, e é no momento que Ele quer tirar você de lá, Ele te tira, Ele coloca. No dia a dia que você está à tem que ter disposição. fé, o que virá depois, né? No dia a dia que você tem que saber que a tua dependência é total vindo do Senhor. Para tudo que você for fazer, seja onde você está, seja onde você quer chegar, né, levando as boas novas, né? Seja perto mesmo da missão, seja atravessando o rio, seja falando no meu caso, para adolescentes ribeirinhas, pensando como que podemos levar esse Jesus integral para cada pessoa. Então ele é uma ordem, né, que a gente leve essa transformação a todos os povos, a todas as línguas e culturas, para que eles também possam ter a oportunidade de conhecer esse Jesus que transformou as Eu acho que a gente precisa ser parecido com Jesus. A gente precisa ter características de Jesus. E uma das características que ele tinha era que ele amava as pessoas, ele valorizava as pessoas, ele atravessava cidades, ele caminhava quilômetros, ele enfrentava os fariseus por causa das pessoas. E se nós não formos intencionais naquilo que a gente faz, a gente não consegue sinalizar o reino de Deus, a gente vive uma vida por acaso. Não importa as situações, não importa o jeito que a gente vai, não importa se o tempo está ensolarado, se ele está nublado, se a gente vai de pé, se nós vamos de carro, de barco, avião, de bicicleta. O importante é que a gente chegue lá, que a gente esteja com as pessoas. E se nós caminharmos 10 quilômetros e se só uma família ou se só uma pessoa receber a Cristo, ou pelo menos entender a mensagem do reino, todo o nosso trabalho vai ter valido a pena. Glória a Deus, Deus é tão bom, Ele está neste lugar. Glória a Deus. Hoje que é a quarta noite desse trabalho, né? Tem sido bênção desde terça-feira para cá, o Senhor tem nos abençoado. Hoje o clima deu uma baixada, mas Deus está presente nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. Quase que eu falo assim, o Evangelho de 4, capítulo João. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia.
versículo de número 29, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vemos aí o vídeo falando o que é fazer missão, né, irmão? O que é ir para o campo missionário, o que é trabalhar na obra de Deus, né? Missão é trabalho, é trabalhar na obra de Deus, não é qualquer coisa, é trabalho. Tem muita gente que fala em missão, mas missão é fazer, é trabalhar. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 29 a seguir, diz assim a palavra de Deus: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Glória a Deus, aleluia. Oremos ao Senhor. Grande Deus, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, Tu estás presente neste lugar, Deus. A Tua bênção está sobre este trabalho, ó Deus. Este lugar foi comprado para Ti, este evento foi programado na Tua agenda, e todo o resultado deste trabalho é para a glória do santo nome de Jesus. Desde o início, Senhor, este trabalho está entregue em Tuas mãos, está, meu Deus, na direção do Teu Espírito, e ó Deus, nós já Te louvamos por tudo o que o Senhor está fazendo neste lugar, ó Pai. Nós Te adoramos, ó Pai, por tudo que o Senhor está realizando na vida de cada pessoa, por cada um que foi alcançado, que foi impactado. Te adoramos, ó Deus, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, pelas vidas que o Senhor vai alcançar, pelo impacto missionário nos corações que ainda há de acontecer através deste trabalho, porque Tu és fiel, a Tua palavra é a verdade, e o Teu propósito, ó Deus, é soberano sobre todas as coisas. Aquilo que Tu queres, Senhor, com certeza se concretizará. Então, em nome de Jesus, mais uma vez te pedimos: vem dirigir este lugar, vem dirigir esta reunião, ó Deus, cada louvor, cada oração, cada palavra, que tudo seja para a glória do nome de Jesus, ó Deus. Toma a direção neste lugar e glorifica o nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. A irmã Daniele vai estar louvando ao Senhor Jesus, e nós vamos adorar a Deus também juntamente com ela, com os louvores congregacionais. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero estar adorando ao Senhor Jesus com o hino 169 da nossa harpa. Aleluia. Vamos adorar o Senhor Jesus. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor.
posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Estamos nessa noite para adorar ao Senhor Jesus. Você veio para adorar a Ele também neste lugar? Então vamos adorar. É isso que nós somos adoradores, independente das circunstâncias, independente de tudo, nós somos adoradores. Aleluia. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Cante nessa noite. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Cante. Adorar é o que sei. Nada pode. Não existem prisões, não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Mais uma vez, adorar é o que sei, e nada pode, nada não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. Se eu vencer e se eu perder, e se eu subir até se eu descer, te adorar é o meu prazer. A minha força vem do Senhor, porque nada pode calar um adorador.
a glória pertence a Ti, Senhor Jesus. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, porque dele, porque dele, porque dele. Então levante as suas mãos e vamos declarar a Ele toda a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Somente a Ele, a Ele aleluia, pra sempre. Somente a Ti, Jesus. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. E quão insondáveis seus juízos e os seus. Erga a sua voz e vamos declarar. A Ele a
Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero ler um texto da palavra do Senhor nesta noite com os irmãos. Livro Romanos, capítulo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos, capítulo de número 10. Eu quero ler juntamente com os irmãos a partir do versículo de número 11. Romanos, capítulo 10. A partir do versículo 11, que está escrito assim: porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? Somente até aqui os irmãos podem se assentar no nome de Jesus. O texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala a respeito de uma obra, ou da obra do Senhor. E ele tenta passar para os seus leitores a necessidade ou a importância que cada um de nós temos no reino do Senhor, e a importância que temos na pregação do Evangelho, em anunciar o Evangelho. A responsabilidade, ela é pessoal, ou seja, todos nós temos responsabilidade de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. E é claro que Deus, quando escolhe a cada um de nós, o próprio Paulo diz que nós somos membros do corpo de Cristo, e como sendo membros do corpo de Cristo, somos diferentes uns dos outros. Porém, dentro desse corpo, nós temos a incumbência de anunciar o Evangelho de Cristo da forma que nós fomos chamados. Existem aqueles que pregam a palavra, que são enviados para anunciar a palavra e para pregar a palavra de Deus em outros lugares, longe, quem sabe, do seu país, anunciar a palavra do Senhor a outros povos de outras nações. Mas nós não podemos ser não estar envolvido com o reino de Deus, porque a igreja, nós como igreja, além de nós orarmos por esses missionários que saem nos campos de missões, temos a obrigação também de mantê-los, ou de contribuir para que a obra do Senhor continue de pé. Porque muitas das vezes alguém se pergunta: mas eu não tenho o chamado de anunciar o Evangelho, eu não tenho o chamado de ser um missionário, ou quem sabe Deus não me deu o dom para eu sair e pregar o Evangelho. Mas Deus nos dá condições de nós orarmos todos os dias, para que Deus venha protegê-los, guardá-los, usá-los de forma poderosa. E mais do que orar, nós também temos condições de contribuir para que eles possam ir e pregar o Evangelho. É isso que Paulo diz. Como que eles vão invocar se eles não ouviram falar? Como eles vão invocar se eles não creram? Como que eles vão crer se eles não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Ou seja, é necessário que nós nos envolvemos com a obra do Senhor, para que ela não pare, para que cada dia mais esses homens e mulheres de Deus, chamados e escolhidos por Deus, possam continuar levando o Evangelho a todos os povos e todas as nações. O texto diz: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Saiba e tenha convicção que cada alma que for alcançada, a igreja do Senhor, cada dia mais será também abençoada. Quanto mais esses homens e mulheres de Deus forem usados pelo Senhor para alcançar outras vidas, nós também temos a participação nestas almas que serão ganhas para o Evangelho do nome do Senhor Jesus. Que possamos continuar de pé e cremos que Deus é fiel para nos abençoar e alcançar a vida de todos os nossos queridos e amados
irmãos, no nome de Jesus. Assim retorna a minha oportunidade nesta noite e as palmas glorificam o nome do Senhor Jesus. Darana nundi yubuda abna gigip memero. Dara memero kum. Pok yornang na nundi gereja omulatlam siyang wenena. Memero buku wenena op kemilamak. Do wene ani si ani yak lem labuka nun babi elu lamak. Pok memero kum ni omulatlam siyang wenena. Oi nun babi ket sepo. Seni lima po. Sumni ni wenena nundi yubu nisin. Mati yut sampai wahyu. Gigip tangkal wenena. Wera yok simna. Igin kum kiaman. Ingang upnya yo wenena nana emi yung kiblam nu naboka na yo kumbok neri masyarakat emi yung mapon ni sinap ni sin emi yung se ngingang ulam upti na ngingang ulam ne yo neri igin na kigip lawa piu pertanyaan lama paros sengena dan ngingalam nu ne kana kigip pesarok pesing ding kayo. Ane meyong duna budna ane tot siwa nuningi yang opsi nundu alkitab do wapti ambusun ba nundi buda app to te meyong di yula rob ni sin nundi buda app nunna nyang tanga de to bab sigane sonimi na imyong di yubu gimya libura app memero wa ange nundi sari do bepti wenena nundi ma bo mok ma wax def sipa tinunna mal ko yungu ko so ma do ko wenena nundi yubura app ne nge salba app to Dinu di mabak dot sipa, siktina siktelim sik mabak anege, ombata balam sikpa, sigat nunap nason imasa wingguap sembia sikpa penginyang. Pet naktelim na, sumnen, emi yung na yung apa, kiplam na, ano se, di man dia ayu nene ke lakdet ni yase, di man dia nene ke na.
Wini ya debla dimande ya na delia la ko buka sampai pokok na orum lula. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Acredito que todos entenderam o que aconteceu ali, né? Aquele avião, ele chegou lá nessa aldeia da Indonésia para entregar o Novo Testamento traduzido na língua daquele povo. E eles fizeram toda aquela cerimônia, com toda aquela alegria para receber o Novo Testamento em sua língua. E a oração que aquele pastor fez, ela é tocante, ela rasga a nossa alma, porque realmente, irmão, quanto custa você ter uma Bíblia hoje? Quanto custa para você ter uma porção das Escrituras? Você ir lá comprar uma Bíblia completa, Novo Testamento, Velho Testamento. Se você tiver interesse, irmão, Bíblia é barato no Brasil, você compra a Bíblia bem barato. Esses tempos atrás nós compramos uma caixa de Bíblia para distribuir para o povo, e cada Bíblia saiu, acho que a R$ 7,90 cada uma, Bíblia popular, para distribuir para o povo. Irmão, a Bíblia inteira. Agora, pouco tempo, ontem, o pastor veio aqui e me trouxe algumas caixas de folhetos, né, de panfletos, assim, com porções bíblicas, vários versículos aqui, grátis, de graça, para distribuir para o povo. Vamos distribuir. Tem vários versículos aqui que vão alimentar a fé. Imagine, irmão, há muitos lugares no mundo que não tem um versículo só traduzido, não tem nem o João 3,16 traduzido na língua, e os missionários estão indo lá. A dificuldade do missionário é pegar uma versão em inglês, por exemplo, e traduzir ela no momento lá para poder pregar, mas eles não têm como conferir aquilo que o pastor está pregando, porque eles não têm uma Bíblia na tradução deles. Então, se você conhecer a Bíblia toda e ir pregar naquele lugar, que diferença faz você conhecer a Bíblia toda? Porque eles não conhecem nem sequer um versículo, eles só precisam de uma revelação de Deus, uma palavra que vai tocar eles, que vai revelar que Deus existe e está interessado pelas almas deles. Agora, pense em uma coisa: quanto custa uma Bíblia para nós? Nada, hoje é muito barato. Mas quanto custou para que a Bíblia estivesse conosco? E a pergunta para a reflexão que eu deixo para você é: você lê a Bíblia? Você dá valor na Bíblia que você tem? Você lê ela todos os dias? Ou todas as semanas? Ou quem sabe todos os meses? Ou será que você só lê a Bíblia mesmo na hora do culto? Quando o dirigente do culto diz: abra a sua Bíblia, e você pega a sua Bíblia e lê. Ou na hora que o pregador diz: vou pregar o texto tal, aí abra a sua Bíblia. Não, é difícil dizer, mas tem gente que não tem mais Bíblia também, nem carrega mais, não carrega mais. Então a coisa está complicada, irmão, a coisa está muito feia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Foi lido aqui, o pastor Paulo falou. Como que eles vão ouvir? Como que será pregado se não tem a palavra? Se não tem a palavra, não tem como pregar, irmão. O que o missionário prega? A palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai gerar fé para a salvação. E nós temos a palavra de Deus geradora de fé, e nós não estamos dando crédito a ela, nós não estamos dando valor a ela. David Wilkerson disse uma vez que a igreja dos Estados Unidos era como se fosse um muro, muito alto e forte, e a pregação, a palavra pregada, era como se fosse uma bola de beisebol. Tacava na parede, tum, voltava, taca e volta,
Por quê? Porque a igreja está assim, um coração endurecido, não recebia essa pregação. Será que no Brasil está diferente? Será que no Brasil já não chegou nesse nível também? Nada toca as pessoas hoje, irmão. Não faz diferença. Se você pregar sobre o céu, ou sobre o inferno, ou sobre o irmão da esquina, eles não ligam, eles não estão nem aí com isso. Eles não têm sensibilidade hoje. A geração de hoje não tem sensibilidade. Veja a sensibilidade desse povo desse vídeo. O quanto que eles estavam alegres, chorando, porque estavam recebendo a palavra de Deus. Veja aquela mulher dizendo: nós estaremos falando aos nossos filhos da palavra de Deus, e depois que nós não estivermos aqui, os nossos filhos continuarão falando da palavra de Deus. Irmão, que Deus nos ajude, né? E possamos fazer realmente a obra de Deus, porque é tempo de despertar para fazer a obra de Deus. Ali, irmão, eu acho que nem precisaria falar, mas vou falar mesmo assim. Ali atrás tem os cofrinhos missionários que você pode pegar e levar para colocar a sua oferta, as suas moedas, o que sobra. Aí você coloca naquele cofrinho, depois de juntar um tanto aí, você pode trazer esse cofrinho, ou pode pegar, abrir ele e contabilizar quanto tem lá, falar: pastor, eu economizei tanto aqui para a missão, e mandar um pix e gastar o dinheiro no mercado, na padaria, não sei, mas invista na obra missionária. Ali também tem um carnezinho missionário assim, ó, que tem ali que tem 5 meses: agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, para que você possa ainda ofertar uma oferta de 10, 20, 30 por mês nesse carnê. Ele tem ali o QR Code, tem a chave Pix, nem precisa você vir aqui, você só envia a oferta e manda o comprovante. Tem o meu telefone aqui, você pode mandar o comprovante e dizer: ó, pastor, enviei uma oferta aí para a missão. Todo esse dinheiro é da missão, é da missão. Também tem o envelope que você pode levar para estar abençoando a obra missionária. Ontem, graças a Deus, vendeu bastante camiseta. Tinha umas quantas camisetas ali da missão. Vendeu bastante ontem, mas ainda tem um pouco. Até o final do congresso, não, eu quero que essas camisetas acabem. Segunda-feira liquida tudo isso aí, irmão. Não pode ficar nenhuma mais. Amém? E hoje, nesta noite, vocês podem estar ofertando também, através, se você tiver uma oferta, quiser trazer até o gasofilácio aqui, ou então você pode ofertar pelo Pix, né? Tem o QR Code aí, você pode estar ofertando pelo Pix. Quem está em casa também tem o QR Code aí na tela, pode pegar o celular aí e escanear no QR Code na TV, ou então no próprio celular mesmo, você consegue ler a imagem, dá um print na tela e ler a imagem, você consegue escanear o QR Code e contribuir para a obra missionária. Toda a oferta missionária, ela é bem-vinda. Hoje mesmo eu pedi para o pastor Antônio gravar um vídeo lá sobre a necessidade que ele tem. Eu vou estar editando o vídeo, daí depois vou estar disponibilizando para os irmãos. A gente está querendo, até o final desse congresso, levantar o dinheiro para comprar uma moto para o pastor lá. Porque da onde ele está, a primeira igreja, até a segunda, são 25 quilômetros. Então, se ele tivesse uma moto, seria mais fácil dele se deslocar. Senão ele depende de alguém levar, ou de algum jeito ter que ir lá. Se ele tivesse uma moto, ficaria bem mais fácil para ele ir. A terceira igreja, a segunda 25 quilômetros, a terceira dá mais de 50 quilômetros para ele poder se deslocar até lá. A outra já fica bem mais longe, fica 250 quilômetros. Então fica bem complicado para ele estar se deslocando, fazendo a obra. Então precisa de uma moto, e nós estamos correndo atrás até o final desse congresso. Queremos levantar um dinheiro, quem sabe a gente consiga aí, em nome do Senhor Jesus, cumprir com esse propósito. Amém? Glória a Deus. Você que tem a sua oferta, pode estar trazendo aqui. Nós vamos colocar de pé, fazer uma oração. Aleluia. Ou se você quiser contribuir pelo Pix também, fique à vontade para contribuir na obra de Deus. Aleluia. Grande Deus de poder, Deus de maravilha, Tu és fiel, Senhor. Tua palavra é poderosa, meu Deus, e a Tua palavra, ela está disponível em todos os lugares aonde a Tua palavra chega. Ela
faz diferença, ela promove, Deus, diferença. Nesta oração em especial, a Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor já fez e tantos povos que estão sendo alcançados pela tua palavra, pela tradução. Mas também, ó Deus, estou orando neste momento, aproveitando este momento para orar, meu Deus, pelas sociedades bíblicas, pelas associações missionárias que estão trabalhando para traduzir, quem sabe, o Evangelho de João ou o Novo Testamento para aqueles idiomas que ainda não foram traduzidos, pois há milhares ainda que precisam ser alcançados. Meu Deus, em nome de Jesus, dá força, dá condições, destrava, meu Deus, o que está travando. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa teu servo missionário que está lá no campo, disponível para fazer a tua obra. Deus, também abençoa, Deus, cada contribuinte nesta obra, cada ofertante, cada pessoa, meu Deus, que está se dispondo a de alguma maneira abençoar esta obra. Em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado e essa pessoa possa contemplar que foi a mão do Senhor que abençoou, e ela possa glorificar a ti, meu Deus, e contemplar e glorificar a ti, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto você vai ofertando, eu já quero convidar aqui a irmã Cristina, que vai estar louvando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vai estar louvando aí, pelo menos com 2 canções. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos trouxe até este lugar. O Senhor é bom, Ele é maravilhoso, e a glória é só dEle. Aleluia, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, e é muito bom estar na casa dEle, adorando a Ele. Aleluia. Talvez nessa noite de frio, talvez a pessoa não vir, mas que bom que você veio. Você escolheu a melhor parte, que é estar na casa do Senhor, adorando e exaltando ao nome dEle, porque Ele é digno. Obrigada, Senhor Jesus, por este momento. Obrigada por essa oportunidade, meu Deus, porque o Senhor é fiel. Eu não merecia, Jesus, mas o Senhor me abençoou, o Senhor me chamou, o Senhor me resgatou, Senhor. Obrigada, Jesus, e eu só quero te adorar nessa noite. Glórias a Deus. Ah, Deus Todo-Poderoso, exaltado seja o teu nome, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer,
Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu. Ele prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho, ele me deu. Oh, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que tenho ele me deu. Tudo que tenho ele me deu. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluias. Nós estamos vivendo um tempo em que a turbulência do mundo não tem permitido muitas das vezes que ouvimos a voz do Senhor. Mas que nessa noite nós possamos clamar a Deus para que nos dê sensibilidade para ouvi-lo. Nós possamos calar todas as vozes que vêm atrapalhar a voz do Espírito Santo de falar conosco, Pai. Aleluia, Jesus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Oh, Jesus, preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Livramento no meio do tormento.
Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Obrigado, Senhor Jesus. Glorificado seja o teu nome. Que Deus abençoe. Glória a Deus, maravilha, né? Deus abençoe poderosamente a vida da irmã Cristina Gomes, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, vamos colocar de pé. Pastor Rogilson já vai estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, oremos ao Senhor. Grande Deus, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Tu és fiel, Jesus. Tu és maravilhoso, ó Pai. Deus vivo, Deus poderoso, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, ó Deus, por todo louvor, por toda ação, tudo que já foi realizado, nós te louvamos. Agora te pedimos, fala conosco, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, para a glória do nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, motivo de alegria, mais uma vez estarmos aqui, juntamente com o pastor Paulo Zang, né? Glória a Deus, que é já nosso amigo de muitos anos, e também com os irmãos aqui. E é muito importante quando nós desejamos ver Jesus salvando vidas, né? Jesus restaurando pessoas, porque é para isso que a igreja foi instituída. E eu gostaria de agradecer aqui, glória a Deus, por esse convite, pela vida do pastor Paulo, por esse trabalho, por esta igreja, em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero ler com os irmãos o capítulo 4 de João, e nós vamos ler o versículo que foi escolhido para este grande trabalho, né? Glória a Deus. Vamos partir desta primícia. Glória a Jesus. Capítulo 4, versículo 29, diz assim: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Amém? Pode tomar o vosso assento. Glória a Deus. Eu quero discorrer aos irmãos um pouquinho acerca desta palavra, que eu poderia escolher muitos capítulos da Bíblia, muitos versículos, alguns temas para falar aqui esta noite, mas seria até alguns sugestivos, como já foi falado aqui esta noite,
Mas esse versículo bíblico, essa palavra aqui, essa frase, ela, quando eu vi ali no banner do congresso, ardeu muito no meu coração. Ela veio de encontro comigo e eu comecei então a vários dias ficar pensando a respeito desta palavra. E a palavra que eu tenho pensado esses dias é: vinde e vede. Porque não é uma frase qualquer, não é apenas alguém soltando uma palavra ao vento. Essa frase, ela sai dos lábios de uma pessoa que experimentou na profundo da sua alma uma transformação vindo deste homem chamado Jesus. Olha que coisa extraordinária. Quando nós vamos pegar o contexto ou o capítulo inteiro e discorrer sobre isso, nós já entendemos que Jesus estava pela redondeza, que Jesus estava caminhando com os discípulos, que ele estava evangelizando, que ele estava pregando, porque essa era a missão de Jesus. E a Bíblia vai dizer para nós o seguinte: que era necessário que ele saísse da onde ele estava e fosse para a Galileia, mas era necessário que ele passasse por Samaria. E passando por Samaria, ele foi até um lugar, um vilarejo chamado Sicar. Mas se nós olharmos geograficamente, Jesus poderia ter ido para a Galileia, passando por Samaria, sem entrar em Sicar. Sem entrar em Sicar. E poderia ter seguido o seu caminho, mas a Bíblia faz menção em dizer que Jesus chegou em Sicar por volta de quase meio-dia. E Jesus se encontra naquele lugar e os discípulos não entenderam nada, né? Porque Jesus disse: olha, vocês vão, comprem comida, que eu preciso ir até ali, a cidade vizinha. E enquanto eles foram, sem entender nada do que estava acontecendo, mas era propósito dos céus, de Deus, que Jesus chegasse naquele lugar. E quando Jesus chega em Sicar e vai junto ao poço de Jacó, que foi dado em herdade, né, a Jacó, Jesus chega ali e fica esperando. E de repente a Bíblia diz que alguém vem tirar água. Olha, e quando nós notamos que chega ali para tirar água, era quem? Uma mulher de origem samaritana. E quando olha para Jesus, reconhece e vê que Jesus é um judeu. E aí o racismo cultural já falou mais alto, o preconceito cultural falou mais alto na sua psique, na sua mente, no seu coração. E quando Jesus pede, né, a água para beber, Jesus não precisava de água, mas Jesus, ele lança uma palavra para começar uma conversa, um diálogo, para tentar envolver aquela mulher no seu diálogo. Na intenção. E quando Jesus começa a conversar, perdão, irmãos, minha garganta está meio complicada. Mas quando Jesus começa a conversar com aquela mulher, começa a falar com ela, ter um diálogo com ela, ele disse: me dá água para beber. E a mulher disse: você é judeu, eu sou samaritana, você não pode conversar comigo, nós somos de povos diferentes. E tem mais uma coisa, você não tem corda, não tem balde, o poço é fundo, não tem como você tirar água, né?
e nós não podemos nos conversar. Como você pode falar comigo? E de repente Jesus vai discorrendo a vida daquela mulher e ele começa a revelar para aquela mulher o que ela já tinha vivido. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus revela a vida daquela mulher, ela olhou para Jesus e reconheceu em Jesus o profeta, e ela disse: tu és profeta. Glória a Deus. Mas o que me chama a atenção não é apenas Jesus ter revelado a vida daquela mulher. O que chama a atenção é que as palavras de Jesus cravaram no coração no íntimo daquela mulher, e causou um impacto tão grande na vida dela, a ponto de trazer uma grande transformação. No início do diálogo era samaritano e judeu. No final do diálogo já não era mais samaritano e judeu, mas era o reino de Deus sendo instituído sobre aquela vida. E aquela mulher conseguiu contemplar que a salvação dada por Deus a nós é muito maior do que um racismo cultural ou de algo assim parecido. E o que chama atenção é que aquela mulher, depois de receber aquela dádiva tão grande, ela sai, mas ela não vai para casa. Ela estava tão transbordante daquela salvação, ela recebeu uma graça imerecida na sua vida, que na sociedade que ela era conhecida, ninguém fazia jus daquela mulher, o desprezava, talvez o humilhavam, talvez não queria amizade nenhum com ela, pelos feitos que ela tinha realizado, que não era das melhores, porque Jesus disse: você já teve 5 e agora já está no 6º, e não é teu marido. Então aquela mulher era vista pela sociedade como um lixo humano, como alguém menosprezível, desprezível, como alguém que não valia nada, como alguém que não era lícito dar uma segunda chance. Para os homens, muitas vezes, quando olhamos para as pessoas, nós podemos julgar pelo nosso pensamento, mas quando Deus olha para o ser humano, Deus não julga pelos nossos pensamentos, mas Deus olha para o íntimo, para o coração, para a alma que Ele mesmo criou e que precisa ser restaurada pelo poder do Evangelho. Aleluia! Agora o que eu fico pensando, imaginando é o seguinte: Jesus falando com aquela samaritana, e quando ele consegue, aleluia, colocar no coração dela a palavra de salvação, quando ele diz assim: olha, se você conhecesse quem fala contigo, eita glória! Isso aqui nos deixa extraordinariamente felizes. Se você conhecesse quem fala contigo, você pediria e ele te daria água para beber, uma água que nunca mais cessaria da sua vida. O que chama a atenção é que aquele poço era natural, físico, e só poderia matar a sede instantaneamente naquele momento, mas a água que vem da fonte, que é Jesus Cristo, que é o céu, é uma água que purifica, é uma água que transborda, é uma água que mata a sede. Que sede é essa que essa água mata? A sede de pecar, a sede de voltar para o lamaçal do pecado. É uma água que transforma o interior da alma do ser humano. E o que é lindo é que quando esta mulher é transformada, ela não volta para sua casa, mas ela corre para a cidade e começa a anunciar, e começa a dizer: olha,
tem um profeta aqui nessa cidade, tem um profeta, e alguém talvez grita: onde ele está? O que aconteceu? O que fez? Quem olhou para aquela mulher anteriormente via uma mulher pecadora e uma mulher desprezível, mas quando ela volta para a cidade depois do meio-dia, quando olham para ela, já não vê mais uma mulher pecadora, mas vê uma mulher transformada, diferente, até ao falar dela estava transformado. E eles começam a perguntar: o que aconteceu? E ela dizia: vinde ver, aleluia, vinde ver, aleluia. Sabe o que Deus está falando conosco nesta noite? Nós também estávamos numa Sicar da vida, nós estávamos numa Samaria distante, nós estávamos perdidos, sujos no lamaçal do pecado, mas um dia Jesus proclamou um encontro especial com cada um de nós que estamos aqui, e nos encontrou no poço, no fundo do poço, aleluia, esperando de uma água, aleluia, que não tínhamos esperança, mas de repente a água chegou até nós, e nós tomamos um banho de graça, e fomos purificados, e agora nós precisamos, como igreja, sair e dizer para o povo: vinde e vê, porventura não é este o Cristo? A igreja é responsável pela salvação das almas. Nós somos responsáveis pela salvação das almas. Nós não podemos chegar ao ponto de sermos egoístas e de queremos a salvação para nós, dizemos: não, já fomos alcançados, já fomos salvos, eu estou bem, que o meu irmão ou que a pessoa que está lá, que faça a mesma coisa. Não, não, não. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 28 e o versículo 19 é um ide, ou seja, é uma vocação, é uma palavra que Jesus nos envia, dizendo que a salvação das almas está sobre a nossa vida, sobre a igreja, e a igreja precisa pregar a palavra de Deus. E quando ele diz ide por todo mundo, ele está falando de ir para Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Se porventura pudermos transpassarmos o Mediterrâneo, atravessarmos para todos os países existentes nessa terra, aonde houver uma alma, aleluia, ali o evangelho precisa chegar para alcançar essa pessoa. E isso exige esforço da nossa parte. E isso exige, aleluia, preço a ser pago. Porque ser missionário não é fácil, meus irmãos. Enquanto nós estamos num país que ainda, por enquanto, temos liberdade de pregar o evangelho, de entrar numa igreja como esta, de falar num microfone bom como este, de ter um som e instrumentos a nosso favor, aleluia. Tem muitos lugares em que cristãos estão sendo mortos pela palavra de Deus. Na Coreia do Norte tem cristão sendo assassinado. Em vários países nós vemos todas as noites e dias as notícias de cristãos sendo mortos e assassinados por professarem o nome de Jesus. Enquanto nós deitamos na nossa cama, colocamos a nossa cabeça no travesseiro, temos o nosso cobertor quentinho, tem pessoas que estão dormindo na rua, tem pessoas que estão dormindo no relento, tem irmãos de outros países que estão sofrendo por amor ao evangelho, e muitas vezes nós estamos desapercebidos, mas a palavra está dizendo: vinde e vê. Glória a Deus. Aleluia. O Cristo que te salvou,
O Cristo que alcançou a tua vida, o Cristo que te lavou dos seus pecados é o mesmo que vai fazer na vida daquelas pessoas. Porventura, esse não é o Cristo? Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel para nos dar aquilo que nós precisamos. A intenção de Jesus é a salvação da humanidade. Não existe outro trabalho mais importante da igreja que não seja a missão. Não existe outro trabalho mais importante da igreja que não seja buscar as almas que estão perdidas. Não existe. Hoje nós estamos vendo no Brasil e fora dele, em muitos lugares, aonde as pessoas querem participar de conferências de prosperidade, de conferências de revelação, de profecia e de dar isso e daquilo. Vem para cá que Jesus vai te prosperar. Vem para cá que Jesus vai te dar casa, vai te dar carro, que Jesus vai te dar uma casa nova. Nós estamos vivendo uma banalização de um evangelho que não salva. Nós estamos vendo megas igreja amarrotada de pessoas, mas que não amam, mas que não pregam, mas que não vão atrás de almas perdidas, mas que não estão nem aí com a salvação da humanidade. Meus irmãos, mas nessa noite Deus nos chamou e nos deu este encontro aqui para nos conscientizarmos que até o nosso vizinho que está do nosso lado, muitas vezes, aleluia, damos um bom dia e boa tarde e não falamos do evangelho. E Jesus está dizendo: você é responsável pela salvação do teu vizinho, do teu amigo, da tua amiga, daqueles que te ouvem, que estão ao seu redor. Tem pessoas que querem sair, fazer missão para outros países, né? Tem pessoas que dizem: eu tenho vocação, Jesus me chamou, Deus me deu uma promessa, vai me levar para outros países, mas não tem coragem de falar para o vizinho de Jesus. Que não tem coragem, eu quero ser missionário, não tem coragem de orar meia hora, 1 hora, 2 horas. Eu quero ser missionário, eu quero salvar almas, mas não tem coragem de ler a Bíblia. Passa mês sem ler a Bíblia já está lá toda suja, cheia de poeira na estante fechada, que não é aberta, não consegue ler a Bíblia, nunca leu a Bíblia inteira uma vez na vida. E tem muita gente dizendo: eu quero ser missionário, e não consegue ser missionário no próprio bairro que mora, na própria igreja que vive, na própria família que está. Meus irmãos, nós temos que anunciar o que Jesus tem feito em nossa vida. Quando Jesus nos salvou, Ele nos salvou para nós sermos um transmissor da sua palavra. Como Ele fez com esta samaritana, que Ele transformou a sua vida, transformou a sua casa, deu a ela uma nova vida, uma transformação de vida radical. Assim Ele fez com a sua vida, e como Ele fez com a nossa vida, nós precisamos fazer com outras vidas. E essas vidas só serão alcançadas se você tiver coragem de ir até elas e anunciar a palavra da verdade. Sabe, irmão, missão é um caso muito sério, que exige muita responsabilidade. Eu me lembro aqui quando um dia eu estava todo sujo. Eu estava aqui na igreja de São Pedro ali, todo sujo, drogado. E de repente os crentes passavam na nossa frente ali, e muitas vezes tinha medo de chegar e falar de Jesus para nós, porque via nós tudo sujo, drogado, né? O que eu quero com isso, rapaz? Né? Tinha até medo de falar de Jesus. E eu ficava olhando muitas vezes os crentes passando, e às vezes até dava vontade de dizer ou perguntar, como que funcionava aquilo.
E eu sempre vi aquilo ali, e eu ali, né? E de repente, um dia, uma noitezinha, um grande homem de Deus que ainda vive aqui da cidade de Cascavel, ele passou por ali e viu que eu estava ali, cambaleando ali, tudo daquela situação. E eu achei que ele ia atravessar a rua e ir para o outro lado, e ele veio, pegou na minha mão, me levantou e me abraçou. Foi o primeiro crente que teve coragem de me dar um abraço. E quando ele me abraçou, eu tudo sujo, ele me abraçou e ele dizia: olha, jovem, Jesus te ama e Ele tem uma grande obra na sua vida. E isso me tocou tão fundo no meu coração, irmão, que eu acho que um mês, 2 meses depois, eu me encontrei dentro da igreja e aceitando Jesus como Salvador, e estou aqui para a glória do Senhor já há 30 anos, porque alguém teve coragem de ir lá e falar de Jesus. Como nós podemos dizer que somos igreja de Jesus Cristo, embaixadores de Jesus na terra, se não temos coragem de falar do amor de Jesus? Quando olhamos o drogado, queremos se esconder. Quando olhamos o bêbado, queremos deixar ele do jeito que está, não queremos se envolver com o problema dele. Quando vemos as pessoas na prostituição, não queremos se envolver, deixa para lá. Isso aí é uma praga que pode influenciar algumas de nós. Às vezes os próprios cristãos vivem no preconceito dessas situações, mas desta noite Deus está nos revelando, através desta palavra, que Ele é aquele que quebra o tabu. Jesus veio para o drogado, para o bêbado, para a prostituta, para o ladrão, para o assassino, para todo tipo de gente, porque todos na presença de Deus têm a oportunidade de ouvir da sua palavra e ser resgatado e ser transformado num servo de Deus. Mas para isso nós precisamos avançar. E como nós vamos avançar? Tendo coragem de levantar o pendão da palavra de Deus, tendo coragem de colocar a mão nos nossos investimentos, né? No nosso bolso, e muitas vezes ofertar na obra missionária. Não tenho condição de ir lá, mas eu posso ajudar alguém que vá, aleluia, anuncie o reino de Deus. Eu não tenho condições de ir para a África, mas alguém está lá na África esperando que nós o ajudamos para que ele prevaleça e o reino de Deus, aleluia, avance naquele lugar. Eu não posso estar lá, eu não sei aonde, mas tem alguém que está lá, e está lá pagando o preço para salvar almas para o reino de Deus. Quem sabe está lá alguns dias sem se alimentar, porque não tem condições disso, mas está firme, pregando a palavra de Deus e esperando que nós o levamos à sua ajuda para que ele possa avançar. Irmão, não é fácil ser missionário. Eu já fui missionário e eu ficava esperando todos os meses. Todos os meses eu estava lá esperando. Será que vai vir minha ajuda esse mês? Será que não vai vir? Graças a Deus, Deus sempre sustentou. Mas por quê? Porque está lá distante de todo mundo, distante da família, distante dos amigos, né? Talvez atravessou o oceano, está em outro país, distante de todo mundo. Contando com quem? Contando com a providência do reino de Deus, aleluia, para que ele possa ter condição de ir lá e dizer: vinde ver, aleluia, Jesus está salvando. Nós vemos ali os vídeos, Jesus salvando, Jesus transformando tribos inteiras, Jesus alcançando povos e culturas diferentes da nossa, porque alguém teve coragem, aleluia, de deixar tudo e ir avançar na obra missionária, aleluia, para pregar o reino de Deus. Assim como Jesus, que saiu de Jerusalém para Samaria, atravessando para outra cultura e quebrando esse preconceito
preconceito. A igreja precisa entender: não há barreira que impeça o evangelho de avançar, a não ser o nosso egoísmo de estarmos parados, estagnados no nosso próprio lugar. Meus irmãos, o mundo grita por salvação, as almas gritam por salvação, as pessoas gritam por socorro. Quantas almas estão nesta noite gritando por socorro, em angústia, em depressão, trancado num quarto, trancado num manicômio? Quantas pessoas estão lá no Alcoólicos Anônimos, nas clínicas, estão infestadas de pessoas problemáticas, sem Deus no seu coração, na sua vida, e estão gritando por socorro. E a igreja muitas vezes está estagnada, dormindo, com os olhos vendados, mas que o Senhor Jesus nesta noite, com sua graça, tire a venda dos olhos e nos faça enxergar que tem pessoas estendendo a mão dizendo: passe a Macedônia e venha nos ajudar. Você não é apenas um crente, irmão. Normal, algumas pessoas dizem: eu sou só um crente, membro de banco. Isso não existe. Na obra de Deus, todo crente é um missionário. Eu não sei pregar, mas sabe falar. Eu não sei cantar, mas sabe entregar um folheto. Eu não sei ler direito, mas se você souber simplesmente contar o teu testemunho, aquilo que Deus fez por você, já é o suficiente para alcançar uma alma. Essa mulher também não saiu falando e ensinando teologia para ninguém. Ela apenas saiu no momento que foi transformada. Vinde ver, vinde ver, vinde ver. O entusiasmo era tão grande que ela só dizia isso: vinde ver. E ele falou tudo que eu tenho vivido. Aleluia. Porventura isso não é o Cristo que estava lá no tanque, aleluia, ou seja, no poço de Jacó. É o Cristo que aqui está esta noite e está enviando você, aleluia, pelos quatro cantos deste cascavel, para dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e que em breve voltará para buscar a sua igreja. Você entende o quão responsável nós somos por isso? Jesus confiou tanto em nós, tanto na igreja, pastor Paulo, a ponto de outorgar a nós essa responsabilidade. Jesus estava lá no monte de Betânia, lá em Betânia. E aí Jesus dá últimas instruções para os discípulos, capítulo 24, os últimos versículos de São Lucas. E aí ele dá as últimas instruções. Enquanto ele está instruindo os discípulos, dizendo: vai para Jerusalém, fique lá, porque o Espírito Santo vai descer, revestir vocês. A Bíblia diz que ele foi transladando na frente dos discípulos, dos irmãos, foi flutuando, né? E a Bíblia diz que enquanto ele ia ascendendo ao céu, ele estendeu as mãos para os discípulos. E eu fui buscar por que Jesus estendeu as mãos para os discípulos, e eu descobri que quando ele estendia as mãos para os discípulos, ele estava transmitindo a unção, o poder, a responsabilidade da evangelização do ministério que estava em Cristo. Ele repassou à igreja, ou seja, nós temos a responsabilidade, aleluia, de continuar a obra redentora de Cristo na terra, através da pregação do Evangelho. Quem salva é o Evangelho. Só o Evangelho que pode salvar, só o Evangelho que pode transformar vidas, só o Evangelho que pode radicalmente trazer o conhecimento da salvação. Por isso, meu querido irmão, saia da zona de conforto,
Deixe o teu sofá quentinho, deixe a tua cama quentinha, aleluia, faça um sacrifício pelo amor do reino de Deus e salve almas para o reino de Cristo. Talvez você não perceba, mas o teu companheiro de trabalho, quando olha para você, está esperando receber uma palavra tua, um convite teu para ir em algum culto da sua igreja, para conhecer Jesus de alguma forma. Nós não podemos esquecer, se uma alma morresse em Cristo, estando do nosso lado, e não ter ouvido falar de Jesus por nós, nós somos responsáveis por aquela alma. É tão sério, irmão. O evangelho é tão sério, que muitas vezes nós não prestamos atenção. O profeta disse, Ezequiel disse, se uma alma morrer, sem ouvir falar, sem você falar, você é cúmplice desta alma. Sabe, nós podemos estar carregando milhares de almas nas nossas costas, o sangue de milhares de almas nas nossas costas, simplesmente por não querermos abrir a boca e falar do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu quero que nesta noite seja uma palavra de conscientização para a sua vida. Não perca a oportunidade, porque Jesus pode estar preparando um encontro para uma alma só, como isso aconteceu. Aquilo não era algo comum. Jesus estava ali no sobrenatural. Deus preparou um momento de encontro para que aquela mulher se encontrasse com Jesus lá no poço de Jacó e fosse transformada pelo poder da palavra. É isso que Jesus quer fazer através da sua vida. Você vai ter um encontro com alguém e esse alguém vai ser transformado pela palavra que sair da sua boca, porque a palavra que sair da sua boca é uma palavra de transformação por causa do Evangelho. Amém? Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Quantos aqui amam missão? Diga glória a Deus. Quantos é um missionário aqui? Diga glória a Deus. Ou missionária. Sai do teu lugar, irmão. Eu quero orar por você essa noite. Vem para o altar. Eu quero orar com toda a igreja essa noite, profetizando que almas serão salvas aqui neste lugar, que você será uma atalaia nessa cidade. Vem em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. Pequeno, grande missionário. Oh, glória. Aleluia. Você é um missionário, você é uma missionária. Deus te escolheu para isso. Tem pessoas que contam com você para a salvação. Aleluia, para a intercessão. E é necessário que você esteja na brecha. Ah, glória a Deus. Feche os teus olhos, levante a mão para o céu. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Deus, nós estamos orando. Neste momento, Deus, a tua igreja que está estabelecida neste lugar ouviu a tua palavra, meu Deus, uma palavra reflexiva, uma palavra, meu Deus, de instrução, uma palavra, meu Deus, de conscientização, que nós precisamos, meu Deus, assumir a nossa responsabilidade de evangelização e ir ao encontro das almas que estão perdidas, meu Deus, no nome de Jesus. Eu quero, Senhor, que o Senhor nesta noite traga sobre a vida deste povo a unção, a graça, aleluia, a responsabilidade. Derrame sobre a vida dos nossos irmãos, aleluia, aquela unção especial da evangelização. Que nós não venhamos, meu Deus, a nos acovardar, mas que nós venhamos a despertar para este último momento, meu Deus, sabendo que o Senhor tem salvação para a nossa casa, salvação para a nossa cidade, salvação para o nosso bairro, salvação para a nossa igreja, porque o teu evangelho, Senhor, é poder
e é salvação. Só quem crê, diga glória a Deus. Volte para o seu lugar abençoado em nome de Jesus. Eu quero devolver a minha oportunidade para o pastor Paulo. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Esta palavra poderosa Ele nos entregou nesta noite, aleluia. Deus abençoe pastor Rogilson por esta palavra de Deus que veio ao encontro das nossas vidas para a nossa edificação e despertamento na obra missionária, né? Deus abençoe pastor Paulo César por ter nos ajudado também, né? A irmã Eliane, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cantora Cristina, que esteve conosco, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a irmã Lucimere, né? E a Catiele, isso, que todos os dias está conosco aí, nos ajudando, cuidando, trabalhando. A irmã Lucimar também, que pode estar conosco, né? Deus deu um livramento e hoje ela está conosco para dar glória ao nome de Jesus. Deus abençoe a todos, a minha família também, todo dia está na igreja, né? E não pode faltar. Glória a Deus, estamos aí para servir ao Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amanhã prossegue aí o trabalho, vai estar pregando a palavra do Senhor, o presbítero Heber Almeida, da cidade de Toledo. Ele vai estar ministrando a palavra do Senhor. Vai estar também a cantora Francisca cantando, e também a família Farias, lá de Santa Terezinha, já confirmou presença, vai estar conosco aqui também, adorando ao Senhor Jesus na noite do sábado. Venha e traga mais alguém para ouvir a palavra, para louvar ao Senhor e para fazer a obra missionária. Deus tem algo grande. Eu acredito, irmão. Já me chamaram de sonhador. Uma vez fizemos um congresso aqui, foi uma bênção aquele congresso, tremendo. E tinha uma vigília do pastor que pregou aqui, ele falou: vai na vigília, varão. E eu fui na vigília. Quando eu estava lá, ele falou: está aqui, irmão, pastor Paulo Zang, um grande sonhador na obra de Deus. Me chamou de sonhador. Eu falei: eu acredito no sonho, eu acredito. Um dia, Deus pode levantar esse lugar para ser um celeiro de missões. Eu acredito, eu consigo ver pelos olhos da fé pessoas sentadas nesses bancos com caneta na mão, caderno, anotando o curso para fazer missão, anotando aquilo que está sendo ensinado, porque serão enviados, tem um trabalho a ser feito, eles estão em treinamento e vão para a obra missionária. Eu acredito, irmão, eu acredito. Você sabia, amanhã eu vou passar um vídeo aqui, que existem 8 tipos de pessoas, 8 tipos de povos no Brasil, que ainda não foram alcançados, ou que são menos evangelizados, dentro do próprio Brasil. Porque aqui tem igreja para tudo quanto é lado. Se a pessoa vai entrar de repente numa loja, acabou esquecendo e entrou dentro de uma igreja, porque a igreja tem para todo lado, e de todo tipo de fachada, irmão. Tem até igreja sem nome aqui, tem igreja que nem placa tem na frente. Tem igreja de todo tipo, tem, mas tem lugar que não tem uma sequer igreja, não tem sequer uma choupana ou uma tendinha aberta ali para que a pessoa possa ir lá ouvir uma palavra e receber oração. Tem lugar para você fazer obra missionária dentro do Brasil. A gente já avançou. Eu até vou retirar a gente, porque o que eu fiz? Não fiz nada. Mas algumas pessoas se dispuseram a fazer e já conseguiram avançar um pouco dentro do sertão do Nordeste. Conseguiram. Algumas associações missionárias, alguns irmãos se empenharam e atingiram alguns ribeirinhos na Amazônia. Mas tem muita coisa ainda, irmão. Tem muito índio que nunca ouviu uma vez o Evangelho. Sabia disso? Dentro do Brasil. Nunca ouviu uma pregação. Eu vou lá não sei na onde, na Índia pregar. Nem precisa, vai no Brasil. O Brasil precisa de você. Glória a Deus. Mas se quiser também, a Europa está precisando de missionário lá. Precisa. Para todo lado que você pensar, tem trabalho a ser feito. Então, eu acredito que Deus vai despertar. Nem que não seja eu, pode ser outro. Mas Deus vai despertar
Deus vai despertar, e essa pessoa vai conseguir fazer aquilo que precisa ser feito, e pessoas serão levantadas, enviadas, sustentadas, e cumprirão o ID do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé para nós fazermos uma oração mais, agradecendo a Deus por este culto. Aleluia. Esse congresso vai até segunda-feira. Aleluia. Santo Deus de poder, Deus de maravilha, nós te louvamos, ó Pai, pelo teu grande amor, pela tua bondade infinita, por tua graça, Senhor, que toca o coração e faz acender a chama missionária. E, ó Deus, eu acredito, ó Deus, no poder da tua palavra. Eu acredito, Deus, no poder transformador do teu evangelho. Poder este, ó Deus, que é capaz de tocar o coração de um perdido e torná-lo um anunciante, um atalaia, pregador do teu evangelho. Deus, se há aqueles que não querem fazer, tendo oportunidade, então levanta, meu Deus, aqueles que não estão tendo oportunidade, mas querem fazer. Levanta-os para que eles sejam tocados pelo teu grande amor e cheios do teu grande amor, possam proclamar o teu grande evangelho, o teu poderoso evangelho, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Abençoe cada vida que aqui se fez presente, ou aqueles, ó Deus, que acompanharam pelas redes sociais. Abençoe, meu Deus, toque suas casas, que o amor de Deus preencha suas vidas, e que eles, abençoados por ti, possam fazer a obra do Senhor aonde estiverem, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, estenda a sua mão para cá. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. E a igreja diz amém. Está encerrado. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus.